Olá, amados, amadas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Magia do Ser. Eu sou a Jaque e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um tema, uma das chaves também de transformação na minha vida, que, sério, mudou muito, assim, a relação que eu tenho com as minhas emoções, como eu lido com os processos de sombra inconscientes. E eu sinto, sabe, gente, que isso é tão importante de ser falado. Por quê? O que acontece? Quando nós estamos estudando, compreendendo como que a lei da atração funciona, como que a física quântica funciona, a gente começa a perceber e reconhecer que a nossa vibração, ela vai dizer aonde é que está indo a nossa energia, ou seja, a nossa vibração, ela tem base nas nossas emoções, né? Se eu tenho uma crença de merecimento, se eu tenho uma crença que as coisas vão dar certo, que as coisas já estão acontecendo, que eu tenho confiança e tudo mais, eu estou vibrando numa energia positiva, numa energia alta. Se eu estou vibrando na gratidão, se eu estou me sentindo grata, então eu estou vibrando nessa energia alta e automaticamente é o que vai atrair para a minha realidade aquilo que eu desejo manifestar, porque a vibração ela atrai uma vibração semelhante. Então, isso a gente entende, né, ali inicialmente, muito bem. Só que quando a gente vai experienciar o nosso dia a dia e a gente começa a perceber que tem momentos em que a gente não está se sentindo bem, tem momentos em que a gente está com uma tristeza, está sentindo um desconforto, está frustrado com alguma coisa que aconteceu, teve um dia difícil, um diálogo difícil com alguém da tua família, com alguém que você ama, e aí você sente que a tua vibração baixou porque você entrou nessa frequência do medo, da insegurança, às vezes de um sentimento de rejeição, de um sentimento de preocupação. Então, como você lida com isso, né? Como é que a gente lida com essas sombras que aparecem, com esses momentos desafiadores, com essas emoções desafiadoras, para que a gente consiga se manter num alinhamento com a nossa manifestação, em alinhamento com o nosso eu superior, mas que ao mesmo tempo a gente não reprima essas emoções, porque esse não é o caminho ideal. O reprimir as emoções, na verdade, só aumenta essas emoções e faz com que a gente fique nesse ciclo, nessa vibração do medo e tudo mais. Então eu senti de trazer isso para vocês de forma prática, tá? Como que eu faço, como que isso tem transformado a minha vida e cada vez eu sigo praticando e sempre compartilho. Sempre que posso eu compartilho, então eu senti de trazer aqui para vocês porque é algo muito interessante e realmente eu tenho certeza que pode ampliar aí a tua visão em relação a essa questão da manifestação consciente, tá? E como lidar com essas sombras. Então o que acontece? Geralmente, o que se manifesta é o seguinte: você, por exemplo, acordou um dia e você acordou com uma tristeza, você acordou com um sentimento de tristeza, você acordou se sentindo para baixo, aquela energia, sabe? Às vezes aquele choro que tá ali, aquele sentimento que você tá triste, né? Você acordou se sentindo triste por algum motivo, ou às vezes até você nem identificou exatamente o motivo, mas você tá com aquela tristeza, está com aquele sentimento interno, coração apertado, né? Geralmente, tá? Como nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções, quais são os caminhos que o nosso ego faz, né? Ele vai, se você tá nessa jornada de cocriação, né? Tá entrando, tá buscando, geralmente você vai olhar para essa emoção e você vai se culpar. Você vai falar assim, poxa, pronto, já tô totalmente fora da manifestação, porque eu tenho que sentir gratidão, porque eu tenho que sentir alegria, porque eu tenho que sentir confiança e eu já tô sentindo tristeza. Então, tem esse caminho de você perceber que você tá sentindo tristeza e você querer dar um salto quântico, mudar, falar, não, eu preciso me sentir bem para que as minhas manifestações aconteçam, porque eu quero que as coisas fluam para mim. Então, eu preciso me sentir bem. E aí vem esse impulso de você inconscientemente ali brigar internamente com você, porque você tá vendo aquela sensação, você tá sentindo, mas você quer fazer um movimento diferente, então você quer sentir alegria, e aí às vezes você pode ir para algumas válvulas de escape, então eu vou sair, eu vou fazer alguma compra, ai não, eu vou me distrair aqui com alguma coisa, com a internet, com as redes sociais, para eu não ficar pensando nessa tristeza, para eu tentar mudar a minha vibração, e você vai perceber que isso não é eficaz, porque de fato é como se você estivesse numa briga interna, e esse sentimento ele até aumenta. A sensação que dá é tipo assim,
Você sente um dia que você precisa descansar, que você precisa diminuir o ritmo naquele dia. Você tem as suas responsabilidades do teu dia a dia, mas você sente internamente que a tua energia ela tá querendo um repouso, ela quer fazer as coisas num fluxo mais lento hoje. Mas se internamente você tem uma resistência, um pré-julgamento de descansar, de conseguir ter um tempo ali para repousar a tua energia, ou de repente trocar algo que você tinha colocado como uma prioridade para fazer hoje, mas para deixar para fazer amanhã, se isso te gera culpa, você vai passar o dia tentando fazer aquilo que você colocou lá que tem que ser feito, né? Só que você não vai conseguir fazer aquilo com qualidade e você ainda vai ficar se sentindo culpada, mesmo tendo feito o que você se comprometeu, porque internamente você está esgotado, você está cansado, a tua energia, as tuas emoções no momento queriam repouso, né? Queriam um autoacolhimento, queriam uma outra energia, né? Uma outra atividade ou simplesmente descansar um pouco mais. Então, esse primeiro caminho, você percebe que tem essa resistência interna, que no fundo é uma não aceitação. Eu não estou aceitando que eu estou me sentindo triste, eu não estou aceitando que eu estou me sentindo para baixo, ou que eu estou sentindo frustração, e eu estou buscando seguir ali, eu vou lá, eu vou fazer e tal, mas internamente tem essa briga interna, porque é como se você não tivesse nem 100% nessa atividade que você está fazendo e também nem 100% acolhendo essas emoções, né? Não está sabendo lidar com elas, e isso gera um sentimento interno de uma resistência, de uma briga interna, o que na verdade aumenta ainda mais. No final do dia você pode perceber que aumentou aquele sentimento, que você arrastou o teu dia com aquela sensação interna desconfortável, mas de fato não parou para olhar para aquilo, né? O que a tua emoção estava querendo te dizer. Então, o que acontece? Esse é um caminho que gera esse resultado, né? O que vai trazer para você essa ampliação daquele sentimento que era um sentimento desafiador. O outro caminho que acontece é o caminho de você ficar se culpando por aquilo que aconteceu, por aquilo que você está sentindo. Então você entra demais nessa emoção, nessa sombra, e você se identifica muito com ela. Então você pode ter essa segunda atitude, que seria: nossa, eu estou me sentindo muito mal, eu estou me sentindo culpada, por que eu falei isso para aquela pessoa? Ou nossa, não estou me sentindo bom o suficiente, ou eu recebi uma crítica, ou algo aconteceu, e você fica preso naquela emoção, sentindo aquela dor, mas não sabendo também muito bem como lidar com ela, porque de certa forma você mergulha naquele sentimento e às vezes até racionaliza demais, né? Nossa, por que isso aconteceu? Eu tô me sentindo assim, às vezes entra num padrão de vítima, de culpa, sabe? Aqueles sentimentos que também fazem com que você esteja em contato com as emoções, mas mergulhados nela, muito identificados nela, o que faz com que você fique muito tempo, às vezes o dia todo, a semana toda, sentindo aquilo internamente, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês qual é o caminho de fato que vai fazer com que você consiga transmutar essas emoções, com que você consiga compreender o que está acontecendo com você e com que você consiga ainda assim se manter de uma forma saudável, acolhedora, em alinhamento com a sua manifestação e com a fonte criadora, com o seu eu superior, com a tua centelha divina, tá? O caminho é esse reconhecimento, tá? Primeiro você precisa reconhecer que quando nós falamos sobre estar numa energia de alta frequência para atrair o que você deseja, é a soma da tua vibração no dia. Dentre todas as coisas que aconteceram, porque estamos aqui nesse papel humano, então a gente tem emoções, a gente sente as emoções. Dentre todas essas emoções que fluíram no teu dia, qual foi a sua máxima? Ou seja, de todas as emoções que me acompanharam e pensamentos que aconteceram comigo, 80% eu estava conectada, alinhada, conseguindo lidar, e 20% eu senti ali algum desconforto. De fato, é isso que acontece em relação a essa questão da manifestação, é a soma da tua vibração durante o dia. Como é que você tá? Essa balança, ela tá mais para o negativo, ela tá mais para a densidade, ou ela tá mais para conexão com o teu eu superior, para expansão de novas crenças, olhando para tudo de uma forma diferente, tá? E mais positiva nesse sentido de conexão mesmo, né? Com a tua espiritualidade, com o teu merecimento e tudo mais. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso. A segunda coisa é que nós vamos sentir as emoções. E o processo de manifestação, ele não é você sustentar uma emoção de alegria sem sentir aquela alegria, ou seja, não tem nem como fazer isso, né? Não tem como você fingir que você tá alegre ou tá feliz se debaixo
dessa sensação de que eu tô tentando me manter feliz, tem uma frustração, tem uma tristeza. Não é assim que funciona. A lei da atração e a manifestação consciente é você ser verdadeiro consigo mesmo, você reconhecer o que você sente e aí perceber o que esse sentimento quer falar para você. Então, o segundo passo seria você compreender que as emoções, elas são mensageiras. Toda emoção que você sente, ela está trazendo para você uma mensagem. Então vamos lá, vou exemplificar. Isso acontece para todo mundo, homem, mulher, independente de gênero. Mas para as mulheres, a gente sente muito isso durante a fase pré-menstrual, que é a fase da TPM. Então, vou dar um exemplo aqui. Na TPM, geralmente, é um momento em que você pode sentir mais raiva. Você tá com raiva, tudo te irrita, alguma coisa cai no chão, você irrita a pessoa o teu companheiro, tua companheira te irrita, tudo te irrita. Ou pode ser que você fique muito melancólica, pode ser que você fique muito triste, pode ser que você se sinta, muito para baixo. Então, qual é o primeiro identificar qual é a emoção, né? Por exemplo, eu estou me sentindo triste, ok? O que essa tristeza, se essa tristeza ela fosse uma mensageira, uma pessoa, o que ela queria comunicar com você? Nossa, eu tô me sentindo triste porque durante o meu mês eu percebi que eu não fiz muitas coisas que me fazem de fato bem, que eu tive muito dessa energia da responsabilidade e que eu não cuidei muito bem de mim, que eu não consegui suprir as minhas necessidades, sabe? Então isso trouxe uma tristeza, por exemplo. Agora vamos supor que você sentiu essa raiva, você está super estressado, estressada com tudo. O que essa raiva está querendo te dizer? Se essa raiva fosse uma mensageira, geralmente a raiva ela está trazendo para você a informação de que algum limite seu foi ultrapassado, que você precisa impor melhor os seus limites. Com certeza durante o teu mês você teve muita dificuldade em dizer não. Você pode ter pego responsabilidades para você que não eram suas. Você pode ter assumido papéis que não estavam ao teu alcance e você assumiu. Se preocupado demais com alguma circunstância que não estava ali realmente totalmente na tua responsabilidade, de alguma maneira o teu limite ele foi ultrapassado e isso gerou em você essa raiva, porque a raiva é essa energia, né, que um limite meu foi desrespeitado, né, por exemplo. Então, quando você sentir, por exemplo, medo, né, você percebeu que por exemplo, nessa semana você acordou sentindo um medo, né? O que o medo ele quer te dizer? O medo ele está querendo mostrar para você que ali, naquela situação, naquela circunstância, você não está confiando. No que você não confia? Comece a pensar qual que é o pensamento, a crença que eu tenho que ter para eu sentir medo. E você vai perceber, nossa, realmente, eu não estou confiando nisso, por isso que isso está me dando medo. Eu não estou confiando que essa decisão que eu vou tomar pode dar certo. Eu tenho uma resistência, eu estou sentindo essa resistência a confiar nessa decisão, nessa escolha, nessa mudança que eu quero fazer. Então isso me gera medo, certo? Então, se você reparar, toda emoção ela vai trazer para você isso. Ou é falta de confiança, ou é porque um limite seu foi desrespeitado, ou é porque você não deu muita atenção ao seu bem-estar durante o mês, você estava priorizando outras coisas e não olhou para você e te deu uma tristeza. Estou me sentindo uma rejeição. De onde vem essa rejeição? Em que momento que eu rejeitei a mim mesma, a mim mesmo? Em que momento que eu estou rejeitando os meus sentimentos? Então, tudo é sobre o nosso mundo interno. As pessoas ao redor, as situações, elas vêm, de certa maneira, espelhando aquilo que a gente precisa olhar dentro de nós, tá? Então, quando você compreende isso, as suas emoções se passam a ser mensageiras. Então, a partir de agora, quando você sentir uma emoção, você vai se perguntar, se comunicar, você vai comunicar-se com você, exatamente. Se você quiser, pode ser em voz alta, pode ser no seu pensamento, pode ser no chuveiro. Você vai parar uns minutinhos e você vai sentir e perceber. O que eu tô sentindo hoje? Tristeza, é tristeza? Por que eu tô sentindo? Por que você tá aqui? E você vai perceber porque isso aconteceu, porque tal. Quando você for conversando com você, você vai chegar no entendimento da onde é, que mensagem é essa? Às vezes foi um acúmulo de coisas pequenas na tua rotina que te trouxeram esse sentimento. Beleza, reconheceu o que foi? Você tem algumas formas de lidar com isso. Geralmente, uma forma de lidar que é a forma alinhada e o resto é tudo distorcida. Imagina que essa emoção ela é uma criança, é a tua criança interior, que está batendo ali na tua porta e está te pedindo colo. Então ela vem chorando, ela vem com raiva, ela vem frustrada, ela vem triste. Você tem
como você ignorar ela, ou seja, eu vou fingir que ela não tá aqui. Você tem como brigar com ela, ou seja, brigo com você, sai daqui, não quero saber de você, vou ficar num estado de não aceitação, ou seja, fingindo que ela não tá ali, mas ela tá. Ou você pode pegar ela no colo e dizer assim: eu estou aqui, tudo vai ficar bem, eu estou com você. Então, esse autoacolhimento e esse entendimento sobre as suas emoções é o que vai transformar de forma prática o teu dia a dia quando você se ver nesse momento de culpa, de frustração, de insegurança, de medo e quiser lidar de uma forma assertiva, de uma forma amorosa, para que você possa transcender, transmutar. Como que é que eu transmuto? Eu entendo o que essa emoção quer me dizer, e isso não significa racionalizar demais, porque se você perguntar, já vai vir o que aconteceu no teu mês, na tua semana, que fez com que você se sentisse assim, e você vai perceber, então tá, então vem aqui. E você pega, você se acolhe, você se abraça. E você diz, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Não precisa se culpar. Se for culpa, você fez o melhor que você pôde, não precisa se culpar, está tudo bem. Se for medo, calma, vai dar tudo certo, a gente pode pensar nisso de uma maneira diferente. Existem outras possibilidades. E você vai conversando com você vai maternando a si mesma, a si mesmo, com autoacolhimento, com consciência e com presença. Isso vai significar que você vai estar sendo verdadeiro com você, porque você não vai estar reprimindo as suas emoções, você vai estar se acolhendo, respeitando o seu momento e entendendo o que essa emoção quer te dizer. E toda vez que surgirem essas sombras, porque elas surgem, é natural, a gente está aqui, a gente está convivendo com pessoas, muitas coisas estão acontecendo na vida de todo mundo, mudanças e tudo mais, relacionamentos de todas as formas, né? Relacionamento familiar, relacionamento com o cliente, relacionamento você com você, relacionamento com parceiros afetivos. Então, assim, a vida, ela está acontecendo. E o fato não é não sentir as emoções, que eu vejo como negativa ou como baixa frequência, mas é como eu me relaciono com as minhas emoções. Gente, isso muda tudo. Desde que eu comecei a praticar isso, essa conversa, eu vou conversar comigo mesma. Aconteceu uma coisa, me gerou uma frustração, me gerou um medo. Medo, vem cá. Eu vou pro chuveiro, eu tomo um banho bem quentinho, eu converso comigo. Se eu precisar chorar, eu choro. Se eu ver que é uma raiva que eu, mesmo conversando, ela ainda tá, porque a energia da raiva ela é uma energia de ação, sabe o que eu faço? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer um exercício, eu vou correr, eu vou canalizar também essa raiva ou essa tristeza de alguma forma. Como eu canalizo? Cada um vai sentir o que faz sentido para vocês, vai perceber. Então, assim, o que para você é um autocuidado? Para mim, um autocuidado, quando eu sinto que eu tô numa energia assim de tristeza e tudo, por algo que aconteceu, por algo que eu senti, então o que eu faço? Eu vou lá, eu tomo um banho quentinho, eu faço um chocolate quente, porque é como se fosse uma criança interior, realmente. Você vai, eu vou me acolher, eu vou cuidar de mim e eu vou me maternar, eu não vou julgar a minha emoção, eu vou entender o que ela tá me dizendo e eu vou acolher essa emoção, eu vou dizer, tá tudo bem, vai passar. E é impressionante como passa e não demora. O que demorava é quando eu ficava racionalizando, é quando eu ficava brigando, é quando eu ficava rejeitando ou me sentindo culpada porque eu tinha estudado muitas coisas, estava praticando muitas coisas e ainda assim essas emoções vinham. É aceitar. Estamos humanos, emoções fazem parte. Conforme você vai se acolhendo, que é o mais importante, se acolhendo, olhando para você, mais você vai perceber que você vai criando essa habilidade, né, de fazer isso de uma forma muito rápida, natural. Então você vai percebendo isso no teu dia a dia. Às vezes uma conversa, um diálogo que teve com alguém gerou alguma coisa, você já vai fechar os olhos e conversar com você. Conversar e se acolher, conversar e trazer amorosidade, conversar sem julgamento. No lugar de aceitação, e aí a sombra se transmuta porque você se sente leve, você se acolhe, gente. O amor, ele cura tudo. Tá? E a gente tá aqui também para aprender a se amar, né? Trazer esse amor para dentro de nós. Então é como se você realmente estivesse frente a frente com uma criança ali, muito amada, né? Então ali você se acolhe. E isso vai fazer com que você consiga seguir em alinhamento. Você vai perceber que é instantâneo, tá? É instantâneo. Você fechar os olhos, você se conectar, conversar com você e se acolher.
E aí, se for essa questão, como eu falei, de uma emoção de raiva e tal, você pode ter esses outros recursos também, que é além da conversa, você sair fazer uma caminhada, você canalizar essa energia de alguma maneira, que aí você vai encontrando. Como que eu vou encontrar, já que qual que é a melhor maneira? É fazendo, é experienciando. Então, é na experiência que eu vou ver o que é para mim o autoacolhimento. É um banho quente, é eu sair para a natureza, é eu me permitir fazer alguma atividade mais lúdica, mas sempre conversando com você. E você vai ver como isso se transmuta. Você não fica mais o dia todo preso naquela emoção, você não fica mais brigando consigo mesmo, você não fica mais buscando fugas, né? Ou até projeções. Ah, eu vou lá, conversei com uma pessoa, acabei tendo um desentendimento e eu vou lá querer resolver porque eu não quero que fique assim, mas é porque você está se sentindo rejeitado de alguma maneira e você nem percebeu, nem integrou o que aconteceu no teu mundo interno. Então você busca a fuga lá fora e aí desestabiliza tudo e aí parece que você já sabe? Então, assim, é reconhecer, ter essa percepção do autoacolhimento sempre com você, né? Primeiro você vai se acolher, primeiro você vai entender o que está acontecendo internamente e vai transmutar essa energia. E se for o caso disso, de uma comunicação com outra pessoa, quando você for falar com essa pessoa para conversar, para vocês se entenderem, né? Você vai perceber que você vai estar numa outra postura. Porque você não vai mais estar com aquela sombra aberta, sensível, que qualquer coisa já vai novamente, sabe, pegar para si. Você vai estar num lugar de mais neutralidade, porque você transmutou isso internamente, você colocou o amor, você colocou luz, você reconheceu o que ela queria te dizer. E isso é a transmutação, entende? Então você vai passar a vivenciar o teu processo de manifestação consciente na tua vida, não mais dentro desse olhar da culpa, de se culpando quando sentir um medo, uma insegurança, mas aprendendo a lidar com esse sentimento, reconhecendo o que ele quer te dizer e trazendo o autoacolhimento, porque aí você se conecta com a fonte criadora, que na verdade nunca você está desconectado, mas às vezes a gente se distancia, né? E por isso a gente sente esses medos, essas inseguranças, porque eu me distanciei, porque eu tive uma visão distorcida sobre mim, porque eu me julguei. Então, frases afirmativas como: mesmo que eu sinta medo, eu me amo profunda e completamente, eu me aceito como eu sou. Mesmo que eu sinta tal desafio, eu me amo, me aceito profunda e completamente. São várias as técnicas, mas o importante é você entender o porquê funciona, que é o que eu estou trazendo aqui. Né? O que funciona, por que funciona e a forma como eu faço, que eu estou compartilhando, que pode auxiliar você também. Porque você compreende que essa questão da manifestação, ela tem a ver com o quanto eu estou conectado e sintonizado com a energia da fonte criadora. E a energia da fonte criadora é uma energia que não julga, é uma energia que acolhe, que abraça, que tem um amor incondicional, além das condições. Então, ela não dá um condicionamento para amar você. Você já existe, você já está aqui. Então, quanto mais você trabalhar esse olhar e trazer isso para você e se acolher, mais você vai sentir que você está em alinhamento com as suas manifestações, mesmo quando você sente essas emoções, porque você vai estar conseguindo gerir essas emoções, vai estar conseguindo lidar com elas dessa maneira. E você, por experiência própria, vai conseguir perceber o quanto isso é transformador. Porque aí você já passa, já se acolhe, já transmuta e de fato você não está ali forçando uma vibração positiva, mas você naturalmente está sendo conduzido para essa nova vibração, porque você se perdoou, porque você se aceitou, porque você trabalhou essa aceitação interna, trouxe essa amorosidade e isso naturalmente dissolveu aquele incômodo, aquela sombra e naturalmente você está se sentindo melhor. E naturalmente você está mais em estado com fase, né, em estado de conexão com a fonte criadora, ou seja, em fase com a energia do teu eu superior. Certo, amados? Porque é como o eu superior olha para todos nós através desse olhar amoroso, entende? Então, isso é algo que pode parecer simples, né? É algo que no começo, se você não tem costume de fazer isso, pode parecer um pouco desafiador, né? Mas com a persistência, com a prática, você vai conseguir fazer, porque isso é a nossa natureza. Nós temos essa natureza amorosa e quando a gente está em conexão com a fonte, a gente vai desenvolvendo, né, cada vez mais esse alinhamento, entende? Então, continue, persista, vá testando, vá experienciando, que você vai ver como isso vai transformar a tua vida, tá? Até mesmo os seus relacionamentos, tudo na tua vida, porque você vai passar a sair de um estado de reatividade em relação ao que você sente, ou seja, parar de reagir e vai começar a ter ações coerentes, ações assertivas,
baseadas na presença, no autoacolhimento, no entendimento, e isso muda muita coisa na tua vida. Porque como nós nos tratamos é como a gente se relaciona com as pessoas, né? Como eu me relaciono comigo é como eu vou me relacionar com o outro. Então, quanto mais você trabalha a relação com você, quanto mais você desenvolve essas habilidades, mais você vai conseguir perceber e experienciar que os seus relacionamentos, de uma forma geral, também vão começar a se transformar, vão estar no estado de mais amadurecimento, sabe? De mais verdade, de mais humanidade, entende? Então, é isso, meus amores. Essa é a mensagem que eu senti de compartilhar aqui com vocês. Eu desejo de coração que tenha contribuído para o teu momento, tenha te trazido boas reflexões, né? E eu estou, amados, além da jornada que eu mencionei no outro vídeo, que é uma jornada para auxiliar na manifestação consciente, uma jornada de 4 encontros online comigo, onde a intenção é realmente olhar para o teu momento, entender o que você está vivenciando e trazer esse impulsionamento necessário através dessa jornada para você seguir o seu caminho ainda mais impulsionado. Eu também desenvolvi uma leitura de tarô específica para isso, que é quando a gente vai olhar ali através dos arcanos maiores, que são os arquétipos, para ver qual é o arquétipo que está regendo o teu momento aí de cocriação, quais são os desafios e como transformar esses desafios. Então, é uma leitura que eu fiz assim, baseada nisso, sabe, para contribuir nesse processo, para quem não sente de fazer a jornada nesse momento ou não se encaixa no teu momento, nos teus recursos, tem essa opção da leitura, que também já vai auxiliar você, tá bom? E quem sentiu o chamado, o link tá aqui na descrição do vídeo, que é o link do meu WhatsApp. Você entra em contato comigo e eu te passo mais informações, tá? Tanto a jornada quanto as leituras, a gente conversa melhor por lá, para entender, né, o teu momento, o que é melhor para você, agora o que está acessível para você, o que é possível para ti, tá bom? Então quem sentiu o chamado, só entrar em contato. Gratidão imensa mais uma vez e até mais, gente, até o próximo vídeo. Um beijo!